graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a gravação de vídeos, trazendo aí algumas reflexões conforme a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós que fazemos a Igreja Batista Emanuel em Caruaru, depois desse momento aí de isolamento social, esse momento aí de lockdown, de distanciamento social, pela bondade do nosso bom Deus, desde a semana passada, nós de uma forma mais efetiva retomamos as nossas atividades, através do nosso culto de oração e dos nossos cultos no domingo à noite. A nossa escola bíblica dominical, por enquanto, a gente vai mantê-la através das redes sociais, e também tem sido um momento muito oportuno. Domingo passado nós tivemos uma escola bíblica dominical bastante oportuna, e nesta ocasião nós estamos trazendo para a igreja alguns assuntos dentro de escatologia, no que consiste ao arrebatamento da igreja. Neste momento nós gostaríamos de trazer uma reflexão conforme está lá no livro, ou no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 16. É aquela passagem, uma daquelas passagens da Bíblia Sagrada que fala que Jesus andou sobre o mar. E assim nos fala a palavra de Deus. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a se empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Guarde bem esta palavra. E ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Então, baseado nesta palavra, e principalmente nesta frase que nós destacamos, que naquela ocasião os discípulos ficaram possuídos de temor, nós gostaríamos de trazer uma reflexão e falar um pouquinho com você sobre os temores que nós passamos, mediante os quais nós somos assolados quase que no nosso dia a dia. É importante nós enfatizarmos que o medo, ele é um sentimento que está presente em todo ser humano sem exceção. Ou seja, é algo característico nosso. Constantemente as pessoas, e por que não dizer no nosso cotidiano, nós somos assolados com sentimentos de que algo vai dar errado ou algo ruim poderá acontecer a qualquer momento. E é bem verdade que nem mesmo os discípulos que viveram e andaram lado a lado com o Senhor Jesus ficaram livres deste sentimento que é o medo. Conforme o texto lido, o texto que assim nós acabamos de ler, por aquela altura do campeonato que os discípulos já estavam navegando no mar, eles ficaram um tanto quanto já preocupados, porque o vento soprava forte e o mar ficava cada vez mais agitado. E não era para menos. Eles
terem ficado temerosos, né? Haja vista que eles se encontravam numa embarcação que estava prestes a ir a pique a qualquer momento em face da agitação do mar revolto da Galileia. É interessante observar que naquela ocasião Jesus não estava com eles e o vento soprava cada vez mais forte. Já de madrugada, os discípulos assim começaram a não apenas ficarem com medo, mas eles começaram a se encher de pavor. Eles começaram a se apavorar. E principalmente, quando eles viram alguém andando sobre as águas, vindo em direção ao barco. E foi aí realmente que eles ficaram possuídos de temor, conforme assim nos fala o versículo 19, né? Eles ficaram possuídos de temor, né? Ficaram assim atemorizados. E conforme o texto lá de Mateus, capítulo 14, verso 26, eles chegaram até a pensar que Jesus era um fantasma. Entretanto, era Jesus, né? O qual, Jesus Cristo, ele precisou se identificar para os seus discípulos. Foi aí que o Senhor disse: sou eu, não tenhas medo, né? Conforme o versículo 20 do capítulo 6 de João. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. O capítulo 14 de Mateus também enfatiza que quando Jesus entrou no barco, o vento parou imediatamente. Porque o sentimento de medo é uma constância em nossas vidas. Vale salientar que desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, o ser humano passou a sentir medo. Esse sentimento, quando não controlado, pode provocar as mais diversas dificuldades no nosso dia a dia. Pode provocar ansiedade e até mesmo agravar algumas doenças. As pessoas estão sempre falando do receio dos seus planos, dos seus projetos fracassarem e até mesmo de que os seus negócios, né, para os comerciantes, não venham a dar certo. Para a maioria das pessoas, o futuro é incerto. Nós cometemos um erro gritante quando queremos fazer frente aos nossos temores, nos valendo da nossa própria força. A verdade é que quando assim nós agimos, quase sempre nós acabamos criando outros problemas, e por que não dizer problemas estes de proporções até maiores. E mediante alguns comportamentos nossos, muitas vezes insensatos, alguns comportamentos nossos, muitas vezes desequilibrados e sem sabedoria, o agravamento dos nossos problemas termina respingando até em pessoas que fazem parte do nosso convívio, do nosso dia a dia. Então, quando o medo nos assolar, a quem nós podemos levantar os nossos olhos para vencermos? Em quem buscar forças nessas horas? A palavra do Senhor nos fala:
lá nos Salmos de número 123, no versículo 2, na sua segunda parte, que os nossos olhos devem estar atentos ao Senhor Deus e esperarmos que Ele use de misericórdia para conosco. Então este é o segredo para nós enfrentarmos os nossos temores no nosso dia a dia. É fitarmos os olhos no Senhor, e tão somente no Senhor Deus, e dele esperarmos que Ele assim tenha misericórdia para conosco. Provavelmente, ao proferir estes salmos, o salmista certamente enfrentava também os seus temores. Os salmos são cânticos espirituais que eram entoados pelo povo de Israel durante a sua peregrinação para Jerusalém. E principalmente este Salmo 123. Estes salmos, ele era entoado quando os fiéis enfrentavam perigos durante a viagem. Estes salmos nos sugere hoje que todos os perigos, ou melhor dizendo, que todos os peregrinos que estão a caminho dos céus para Jerusalém celeste devem levantar os seus olhos para Deus quando enfrentarmos os nossos temores. O Senhor Deus é o pastor que nos conduz. Ele se relaciona conosco e está sempre presente no nosso dia a dia. Bem como o Senhor sabe dos nossos temores e entende que a jornada da vida e a nossa peregrinação para a eternidade, nesses momentos, nós não podemos caminhar sozinhos. Portanto, nós devemos confiar no Senhor e entregar a Ele os nossos passos e a direção das nossas vidas. Que o Senhor, nosso Deus, continue assim a nos abençoar. Eu gostaria de terminar esta breve meditação proferindo os Salmos de número 37, verso 5, que nos fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus, em sua graça, assim continue a nos abençoar e que esta palavra esteja guardada no meu coração e no seu coração. Vale a pena nós confiarmos no Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que esta palavra, conforme aqui proferida, encontre guarida nos corações que estarão a nos ouvir através deste vídeo. Que assim seja, para a honra e glória do teu nome. E assim, no nome de Jesus, nós oramos e te bendizemos desde já e para todo sempre. Amém.